Boa noite. Dá uma boa noite para quem está ao teu lado, dá um beijo, dá um abraço. Galera que está em pezão aí, vamos procurar lugar, vamos se assentar, fique à vontade. Você está em casa. Quem está empolgado para hoje à noite? Eu estou mega empolgado e eu sei que Deus vai derramar coisas profundas aqui nessa noite. E eu quero convidar você a preparar o teu coração. Amém? Vamos preparar nosso coração conversando com o Pai. Feche os teus olhos, abaixa tua cabeça. Vamos nos conectar a Deus. Espírito Santo, nós precisamos da tua misericórdia. Precisamos que tu que conhece o coração do Pai, fale para nós os segredos que existem no coração do nosso Pai. Precisamos ser revelação da verdade, porque sabemos que ela vai nos libertar. Por isso abrimos nosso coração para Ti. Abrimos nosso coração para Ti, mesmo sabendo que por vezes a verdade contraria tudo aquilo que pensamos. Mas abrimos nosso coração para Ti porque sabemos que é da verdade que nós precisamos. Por isso, Deus, vem habitar ricamente no nosso meio. Conecta o nosso coração, conecta a nossa mente ao Senhor. Livra-nos das coisas terrenas por esse momento, por esse tempo, para que possamos colocar a nossa mente nas coisas do alto. Eu peço a Ti, ó Pai, que essa noite seja uma noite de profunda transformação de mente, de renovação de mente, que aqueles que possam Te conhecer nessa noite, que aqueles que ainda não tiveram um relacionamento contigo nessa noite possam iniciar. E aqueles que aqui estão caminhando contigo possam fortificar, fortalecer ainda mais a sua caminhada. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, quebranta o nosso coração. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Abba, Pai. E tudo que precisamos é da Tua voz. Precisamos do pão. Precisamos dela para alimentar a nossa alma. Por isso fala conosco. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Abra a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Hoje nós vamos continuar o tema reino. Começamos na semana passada. E durante essa temporada toda nós estamos nos desafiando a compreender um pouco mais o reino de Deus. Compreender um pouco mais o reino de Deus, devemos compreender um pouco mais o reino de Deus, porque Cristo veio estabelecer um reino. Cristo não veio estabelecer uma religião, Cristo não veio estabelecer uma instituição, mas Ele veio estabelecer um reinado. E nos chamou para participar desse reino. Esse reino que era antes da fundação do mundo, esse reino que se demonstrou na carne, quando o verbo se torna carne, e esse reino que ainda continua em nós e entre nós, mas esse reino que virá um dia numa glória tamanha, que todo joelho se dobrará diante dos reis, do Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Então nós precisamos compreender profundamente o que é o reino de Deus, porque o reino de Deus é o projeto dele. O reino de Deus é o projeto de Deus. O projeto de Deus se chama reino. E por isso precisamos mergulhar nesse assunto. Está aberto a tua Bíblia aí? Olha só, presta atenção. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo?
Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu o Senhor. Então os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que nós o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão também arrancar o trigo. Deixem que cresçam juntos. Repete comigo: cresçam juntos. Deixam que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem nos em feixes para serem queimados, e depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Essa palavra é uma palavra que nos faz compreender muitos mistérios do reino de Deus. Faz nos entender que Deus tinha um plano. E um plano que não mudou, porque o inimigo de alguma forma tentou interferir nesse plano. Um plano que continuou o mesmo. Qual era o plano de Deus quando plantou o trigo? Colher trigo. E quando o inimigo plantou joio, qual que era o plano de Deus? Colher trigo. O plano de Deus não mudou. Isso nos faz compreender que às vezes e ocasiões que de alguma maneira o inimigo intervém na nossa vida, isso não faz com que os planos de Deus mudem a nosso respeito, continua sendo o mesmo. Agora, a parábola conta que o semeador saiu a semear e ele plantou boa semente, e o inimigo veio e plantou uma semente ruim. A semente ruim é o joio. O joio, eu não sei se você sabe, mas ainda ninguém achou uma utilidade real para o joio. A única utilidade que o joio tem na prática é que ele é comida de ratos de agricultura. O joio não serve para nada, mas o joio parece com o trigo. Sabe qual é o momento que o joio se diferencia do trigo? No momento da colheita. É no momento da colheita que o trigo ressalta a atenção do joio. Por quê? Porque no momento da colheita, o trigo seca, e secando então você vê que ele é trigo, e o trigo é a matéria base para se fazer pão. E nesse momento, o joio não se transforma em alguém seco. Pelo contrário, o joio continua verde. E por esse motivo o Senhor diz: espere até os últimos dias, espere até o momento certo, porque no momento certo, no momento da colheita, eu virei tentar tirar algum fruto do joio e não conseguirei tirar. Pelo contrário, eu tirarei o fruto do trigo. E nesse momento onde o fruto da natureza do joio, o fruto da natureza do trigo vier à tona, é que será diferenciado quem é joio e quem é trigo. Essa parábola ela me chama profundamente a atenção, porque ela fala a respeito de vivermos imersos em meio ao mundo onde existe muito joio. Sementes de Satanás plantadas nesse mundo. E de fato, meu irmão, o mundo está cheio de joio. Tem joio para tudo quanto é lado. Você liga a televisão, tem um joio rebolando. Você liga o Instagram e tem um joio de biquíni. Tem joio para tudo que tem na igreja, joio. Tem joio cumprimentando na porta, nada contra a galera da recepção, ok? Mas tem joio sentado do teu lado, tem joio para tudo quanto é canto. E por vezes, a nossa tentação é sermos avaliadores de joio. É ficarmos avaliando quem é quem no bilhar do dominó. É ficar de alguma forma criticando e dissecando as pessoas e dizendo: ah, você é joio, ah, você é trigo, ah, você é joio, você é trigo, tem cara de trigo, tem cara de joio. E sabe o que Jesus fala? Não faça isso. Por que você não deve fazer isso? Porque enquanto o fruto não vier, nós não saberemos diferenciar o joio do trigo. São os frutos que mostram a qualidade da árvore. E se falando em mostrar a qualidade da árvore, aquilo que Jesus ordena para o trigo é o quê? Que ele cresça junto. Que ele cresça junto com o joio. Quantos aqui têm percebido a maldade aumentando no mundo?
Eu vejo isso e a Bíblia anuncia isso. Meu irmão, semana passada eu estava no Rio de Janeiro pregando, e aí eu e a Lari, enfim, fomos almoçar lá em Copacabana, e a gente estava no carro dos irmãos da igreja que estavam nos levando para almoçar, e de repente o carro cai no meio de um bloco de carnaval. Cara, mas tinha muita gente, a galera muito louca, e a gente estava dentro do carro e a gente parou no meio do bloco de carnaval, e aí a galera começou a pular em cima do carro, parecia tipo, mano, é The Walking Dead, é zumbi, cadê minha arma? Porque as meninas começaram a rebolar na frente do carro, assim, de biquíni. Aí os caras começaram a arrastar, enfim, você entendeu? No carro. Eu olhei para a Lari estava paralisada, suando frio, assim, tipo, é hoje que eu morro. E eu olhei para aquilo e eu falei, mano, dá vontade de abrir essa porta. Eu falei, vocês são idiota, velho. Por que você está assando um pinto no carro? O que você está mostrando a tua, né? Enfim, na frente do para-brisa do carro, você está louca. Mas uma coisa que a Bíblia nos fala é que não adianta destacar o joio, porque o joio é joio. O joio é joio. Não adianta você querer criticar o joio. O papel do trigo não é avaliar o joio, o papel do trigo é crescer tanto quanto o joio. Esse é o papel do trigo. O papel do trigo não é ficar avaliando quem não é quem, mas o papel do trigo é não deixar de crescer enquanto ele olha para o joio. E o que eu vejo os discípulos de Jesus fazendo em larga escala no Brasil, sabe o que é? Se intimidando com o crescimento do joio. É uma vergonha parar e pensar e concluir o fato inequívoco de que o joio tem mais visibilidade do que o trigo. Porque ao invés de o joio ficar preocupado com o trigo, o joio está crescendo. A maldade está crescendo. Ao invés de o joio ficar avaliando o trigo, a maldade continua crescendo, se multiplicando. Enquanto eu e você muitas vezes estamos tendo um crescimento tímido, bizarro, porque não nos atentamos ao chamado de Cristo, que é crescer em meio ao joio. Abra tua Bíblia agora lá em Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. Ok? Está aberto? Apocalipse capítulo 18 está narrando aquilo que na parábola do joio e do trigo Jesus narra como sendo o último dia. Capítulo 18, João está na ilha de Patmos, ele tem uma visão acerca dos últimos dias, e ele vai então descrever a visão que ele está tendo. E olha só o que ele diz no versículo 1. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. O nome desse anjo era Miguel Bueno. Estava narrando a queda da Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios. Com todo respeito à humanidade, mas a terra se tornou habitação de demônios. Com todo respeito ao ser humano, mas para tudo quanto é lado tem gente endemoniada. Não é transtorno psicológico não, é demônio mesmo. Que transtorno psicológico a gente se trata com terapia. Mas está entulhado de gente em terapia, mas ainda assim continuam loucas, insanas. A terra está cheia e se tornou habitação de demônios, e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Todas as nações. Talvez você tenha aquele espírito vira-lata brasileiro, e você fala, vou para os Estados Unidos, vou morar lá.
Nos Estados Unidos tem tanto joio quanto no Brasil. A diferença é que eles usam iPhone. Mas todas as nações, de igual forma, beberam do vinho da prostituição. Todas as nações beberam da maldade da Babilônia. Todas as nações se prostituíram juntamente com a Babilônia. Os reis da terra se prostituíram com ela a custo do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então eu ouvi outra voz dos céus que diziam: saiam dela, vocês, povo meu. Esse versículo, ele me chama profundamente a atenção. Porque aqui é o decreto contra a Babilônia. Não a Babilônia enquanto império, mas a Babilônia enquanto reinado. Existe um reinado babilônico que não se encerrou quando a Babilônia foi encerrada. Existe uma mentalidade babilônica que ainda perdura até os dias de hoje. Existe uma forma de se viver babilônico que ainda continua reinando na vida das pessoas ao nosso redor, ou talvez na sua própria vida. E o que o anjo está decretando é acerca dos últimos dias, quando a Babilônia vai cair. E antes da Babilônia cair, sai uma voz dizendo: saiam dela, vocês, povo meu. Agora preste atenção. Só pode sair de um lugar quem já esteve naquele lugar. Da onde nós devemos sair? Da Babilônia. Aonde nós estávamos? Na Babilônia. Ou melhor dizendo, isso aqui está falando acerca do futuro. Então aonde ainda nós devemos estar? Na Babilônia. Mas existe uma tendência, e é uma tendência religiosa, de se excluir do mundo, se tornar apático com o crescimento do joio, e tornar-se crentes de montes, crentes monges, crentes que de alguma forma não se misturam, porque eu sou sal da terra. Mas a única razão de você ser sal da terra é para estar na terra. Você não foi feito sal para ficar dentro de um pacote de sal. E aí nós nos convertemos, e talvez você esteja passando por esse processo e pense o quê? Cara, eu vivo num mundo muito impuro. Brilhante conclusão. Mas diante dessa conclusão, você precisa compreender e entender que ainda não é o tempo de sair da Babilônia. Ainda não é o momento de sair da Babilônia. Existe um decreto, e esse decreto ainda não veio. Quando a Babilônia irá cair, quando a Babilônia cair com sua maldade, eu e você somos chamados para fora da Babilônia. O texto continua dizendo: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Eu amo isso, porque isso se chama misericórdia de Deus. Existe um tempo aonde será impraticável a santidade. Como assim? Existe um tempo que a única maneira de sobreviver será através da perversão, e esse tempo não está longe dos nossos dias. Existe um tempo que virá sobre a terra, que todos serão marcados na testa, com o símbolo 666, o símbolo do homem. O humanismo estará imperando sobre a terra, e ninguém comerá pão, ninguém beberá vinho, ninguém se sustentará, ninguém terá um teto, a não ser que ceda a maldade da Babilônia. Agora o que a Bíblia está dizendo para mim e para você, é que antes que chegue esse dia, eu e você seremos convidados para sair da Babilônia. Porque a misericórdia de Deus por mim e por você é tamanha, que Ele não nos deixará viver um ambiente onde a santidade é impraticável. E se nós hoje vivemos no meio da Babilônia, vivemos, porque ainda é possível praticar santidade no meio da Babilônia. Amém? Eu não vi muita empolgação nisso. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus lembrou-se dos seus crimes. Mano,
eu olho para a maneira como está a nossa nação, a nossa pátria, o Brasil. E volta e meia, em oração de lamento, eu questiono Deus, dizendo: Deus, não é possível que você não está vendo o estado do Brasil. Não é possível que você não está vendo o triplex. Não é possível que você não está vendo o Cabral roubando dinheiro de merenda escolar. Não é possível que você não está vendo a falta de vacina em posto de saúde. Não é possível que você está ignorando toda a maldade que existe no nosso país. O nosso país teve que declarar intervenção militar, tamanha a instabilidade de segurança que existe no estado do Rio de Janeiro. E quando eu questiono Deus dessa forma, eu gosto de lembrar daquele texto que me diz que Deus é paciente, querendo que todos cheguem ao arrependimento. Mas quando eu lembro desse texto, eu lembro da minha mãe, que me dizia assim: Felipe, a minha paciência tem... Quem ouviu isso da sua mãe? Não tenha orgulho disso. Chore, se lamente por isso. Cubra panos de saco. A minha mãe dizia: minha paciência tem limite. Sabe, quando eu olhava para isso, e minha mãe dizendo isso, o que eu entendia que ela estava me dizendo era que ela não queria me corrigir naquele momento, porque ainda não havia esgotado a paciência dela. E a paciência dela era um ato de amor por mim. E quando eu olho para Deus e percebo Deus em relação à humanidade, eu percebo que a paciência dele é tamanha, que ele ainda não interveio na circunstância humana, porque ele nos ama e quer que nós todos cheguemos ao arrependimento. Mas isso não significa que se eu continuasse torrando a paciência da minha mãe, ela não vinha com o chinelo do meu pai correndo atrás de mim. Assim também como não significa que o fato de Deus ser muito paciente, Ele é, que Ele vai ignorar os nossos pecados e vai passar o pano nas nossas iniquidades. Esse texto está dizendo que a maldade da Babilônia se acumulou e chegou até o céu, e Deus lembrou-se dos seus crimes. Retribui-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para cada uma delas uma porção dupla no seu próprio cálice, façam-lhe sofrer tanto tormento, tanta aflição, como a glória e o luxo que ela se entregou em seu coração. Ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, repete comigo, num só dia. Isso é muito bom lembrar, velho, é num só dia. O jogo vai virar num só dia. É nos 2 minutos finais da prorrogação. Num só dia as suas pragas a alcançarão, morte e tristeza, fome, fogo consumirá, pois o poderoso é o Senhor Deus que julga a Babilônia. O que esse texto está dizendo para mim e para você é que haverá de chegar um dia em que Deus eliminará perpetuamente a Babilônia. Glória a Deus por isso, não é? Cara, como eu me alegro com isso. Agora, esse dia ainda não chegou. E essa é a questão. Esse dia em que Deus, com a sua ira, eliminará a Babilônia, ainda não chegou. E enquanto não chegou, o que nós devemos fazer? Crescer. Crescer tanto quanto a Babilônia. Dá um chacoalhão aí, quem está ao teu lado, e diga: cresça, miserável. Sabe uma coisa? Aí, infelizmente, o que observo é que grande parte daqueles que se convertem a Cristo, ao invés de darem um nitro na sua vida profissional, se tornam maus profissionais. Eu observo na vida de alguns cristãos que se convertem a Jesus, ao invés de darem uma turbinada na sua vida familiar, se tornam péssimos filhos, e isso está errado, completamente errado. Por que está errado?
Porque o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Está dizendo assim, olha, se teu pecado era grande, a graça de Deus foi maior que teu pecado. E ela não foi suficiente apenas, presta atenção, ela não foi suficiente apenas para cancelar o teu passado, mas ela também é suficiente para transformar o teu destino. A graça de Deus é maior que o seu pecado, e sendo maior que o seu pecado, ela também libera o seu destino. Libera o seu destino para quê? Para que você cresça tanto quanto o joio. Para que a tua influência, para que a tua autoridade, para que a tua credibilidade cresça tanto quanto o joio. Mas a pergunta que eu te faço é, você tem crescido tanto quanto o joio? Ou você tem sido apático? Você, discípulo de Jesus, que está numa universidade, quem é que está em alguma universidade? Você que está numa universidade, como discípulo de Jesus, eu preciso dizer que você foi chamado para ser o melhor aluno da tua universidade. O melhor aluno. Sabe por quê? Porque no dia em que você disser para alguém, ei, vocês precisam crer em Jesus, eles vão acreditar. Agora, se você for um Zé Ruela, que nunca está na sala de aula, e aí vai apresentar o Evangelho, a única informação que as pessoas vão receber é que o Evangelho estragou a tua vida. E eu não sei quanto a você, mas o Evangelho melhorou a minha vida, o Evangelho transformou a minha vida. Eu era um Zé Ruela e Deus me transformou em alguém. Ele mudou a minha natureza. Por isso o chamado de Deus para mim e para você é que em meio ao joio nós não nos omitamos, nem nos abatamos, mas pelo contrário, cresçamos. Sejamos os melhores naquilo que fazemos. Você é trabalhador, você precisa ser o melhor na tua empresa. Você é empresário, a tua empresa precisa ser a melhor que existe. Você precisa ser o melhor naquilo que você faz, porque você não pode se abater com a maldade que aumenta no mundo. Martin Luther King dizia que aquilo que assustava ele não era o grito daqueles que praticavam o mal, mas era o silêncio daqueles que diziam praticar o bem. E eu concordo com Martin Luther King, sabe por quê? Porque eu vejo uma geração com um potencial incrível, eu estou falando sobre você, calada, vivendo muitas vezes uma vida medíocre, filhos medíocres, pais medíocres, cristãos medíocres, igrejas medíocres, gente que foi chamado para crescer, gente que foi chamada para evoluir, gente que foi chamada para disciplinar o seu próprio corpo, gente que recebeu domínio próprio, mas não consegue dominar o celular. Existe um decreto sobre a Babilônia, e esse decreto um dia se cumprirá, a Babilônia cairá. No versículo 22 de Apocalipse capítulo 18 diz: nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, dos tocadores de trombeta. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem a ver com estilo musical, mas a música está um lixo. Não tem a ver com ritmo, não tem a ver com preferência de gosto, mas tem a ver com poesia, tem a ver com alma. A alma brasileira está um lixo. As pessoas só cantam lixo, só falam lixo. Basta você colocar algum ritmozinho num lixo para você ser o cantor mais famoso do Brasil. E o que a Bíblia está decretando contra a Babilônia é que um dia a música da Babilônia será cessada. Sabe por quê? Porque a música foi criada para a glória de Deus, e ela retornará a ser cantada para a glória de Deus. O texto continua dizendo: nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum de qualquer profissão.
Aqui está falando a respeito dos artistas, e está dizendo que nesse dia, quando o decreto da Babilônia for cumprido, não se achará mais artistas na Babilônia. Sabe por quê? Porque a arte foi criada para a glória de Deus, a arte foi criada para revelar a beleza de Deus. E com todo respeito àqueles que são conservadores da arte moderna, arte contemporânea, mas meu irmão, Van Gogh deve estar tendo alguns calafrios vendo a arte contemporânea que se faz. Mozart, Beethoven, Bach devem estar mal olhando para as músicas que se tocam. E o que se está dizendo aqui é que um dia a arte retornará para o seu lugar original. Você tem algum dom artístico? Você se expressa de alguma forma através de algum tipo de arte? Levante sua mão, se você faz isso. A arte, o dom da arte que Deus colocou, a sensibilidade artística que Deus plantou em você, Ele plantou para a glória dEle. Ele colocou em você para louvor da sua glória. E um dia a arte da Babilônia acabará. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia. Quem é a luz do mundo? Nós. E o que você está dizendo é que um dia na Babilônia eu e você seremos retirados dela. A nossa luz não brilhará mais no meio dela. Ela será coberta de trevas. Nunca mais ouvirá a voz do noivo. Quem é o noivo? Jesus. E da noiva, quem é a noiva? Nós. Porque nós seremos arrebatados à presença de Deus. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue de profetas e de santos, de todos que foram assassinados na terra. Um dia a Babilônia vai cair. Eu não sei se você ouviu, um dia a Babilônia vai cair. Mas sabe de uma coisa? O convite de Jesus não é para que nós fiquemos cantando nada contra essa música. Mas não é para que nós fiquemos cantando caia a Babilônia, caia a Babilônia. Não é. O convite de Jesus não é que nós fiquemos gorando a Babilônia. O convite de Jesus é que nós cresçamos em meio à Babilônia. Que a tua influência cresça no meio da Babilônia. Que a tua autoridade cresça no meio da Babilônia. Que a tua família cresça no meio da Babilônia. Que a tua arte cresça no meio da Babilônia. Que a tua empresa cresça no meio da Babilônia. Que a igreja cresça no meio da Babilônia. Esse é o chamado de Jesus para mim e para você. Que nós não nos abatamos com o crescimento da maldade, mas vendo a maldade, que a bondade que existe em nós possa crescer mais do que a maldade. Agora olha só, Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, versículo 4. Presta atenção nesse texto. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ele está falando sobre o povo que vive na Babilônia. Quem é que vive na Babilônia? Ok, todos nós vivemos na Babilônia. Ele está dizendo para mim e para você algumas coisas bem importantes. Na verdade, 3 lições básicas e uma fundamental sobre como viver na Babilônia. A primeira lição que ele dá é: construam casas e habitem nelas. Eu não sei se você sabe, mas construir casas naquele contexto dizia ser, pertencer, exercer cidadania em um lugar. O que eu quero dizer é que como trigo no meio do joio, como discípulos no meio da Babilônia, nós precisamos aprender a exercer cidadania. O que é exercer cidadania? Exercer cidadania é respeitar direitos e deveres. Você tem direitos e tem deveres. É teu dever cumprir a lei.
É teu dever guardar o Estado. É teu dever cumprir a Constituição do Brasil. É teu dever. E o que Deus está falando para o povo dele é que eles precisavam construir casas, ou seja, eles precisavam exercer cidadania. Esse ano a nossa nação passará por um ano muito decisivo para as próximas etapas de construção da nossa sociedade. E me assusta saber que muita gente está escolhendo seu candidato através de vídeos de YouTube, através de conspiração e fofoca e fake news de YouTube, de Facebook e assim por diante. Mano, a gente vai escolher quem nos representa. A gente vai escolher quem é a nossa voz, quem nos governa. Nós precisamos aprender a exercer cidadania. Precisamos aprender a votar bem. Precisamos aprender a pagar impostos, a obedecer leis. Precisamos honrar os nossos deveres enquanto cidadãos. Sabe por quê? Porque Deus te fez cidadão do Brasil. E o chamado dele para mim e para você é: exerça a tua cidadania, construa casas, more e habite no meio da Babilônia e cresça na sua cidadania. O segundo chamado, versículo 6 diz: casem-se e tenham filhos e filhas. Ele está falando sobre construir família. Eu realmente acredito que a família é o protótipo de Deus. Eu realmente acredito que a família é a melhor maneira de expressar Deus. Por quê? Porque a Trindade é 3 pessoas que subsistem em uma pessoa: Pai, Filho e Espírito Santo. Uma família é um homem que se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. E de uma só carne geram filhos que carregam a mesma identidade. Você está percebendo o quanto isso está intrinsecamente relacionado com a revelação da Trindade? E eu quero dizer para você, cara, que não basta você vir à igreja, não basta você fazer discipulado, não basta você levantar a mão no louvor e assim por diante. Você precisa ter uma família saudável. Pastor, mas eu sou filho, não consigo mudar a minha família. Ok, talvez não consiga mesmo, mas a família que você vai estabelecer, você consegue. E está aí você, Zé Ruela, namorando com uma joia. Cara, você precisa acordar, velho. Não se trata de afagar prazeres momentâneos. Se trata de estabelecer família. Não se trata de saciar o teu prazer por algum tempo. Se trata com quem você vai passar o resto da tua vida. Quem vai ser a mãe dos seus filhos. Quem vai partilhar tudo da tua vida. Existe um mandato de Deus sobre mim e sobre você vivendo na Babilônia. Sabe qual é esse mandato? Nós deveríamos ser exemplares na forma como vivemos em família. Na forma como exercemos paternidade, na forma como exercemos maternidade, na forma como exercemos filiação. Deveríamos ser referência. Mas a pergunta que eu te faço é: o que diferencia você, pai, daquele pai joio do teu trabalho? O que diferencia você é que você tem um adesivo no teu carro dizendo propriedade divina. Se é isso que te diferencia, vá para o inferno com esse carro. Porque Cristo não nos chamou para fazer a diferença pelo estereótipo que temos. Ele nos chamou para fazer a diferença com aquilo que somos. Tem a ver com a nossa natureza. Estabeleça a família.
Versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade. Uma coisa que eu tenho percebido na história cristã é que a herança do cristianismo que nós recebemos, que é uma herança que veio do catolicismo romano, é uma herança que pende à miserabilidade. E nós precisamos compreender definitivamente que Cristo não veio nos chamar para sermos miseráveis. Cristo veio nos chamar para sermos os melhores daquilo que fazemos. E da onde eu vim, os melhores prosperam naquilo que fazem. Eu não sei se você veio do mesmo lugar que eu. Da onde eu vim, aqueles que mais estudam tiram as melhores notas. Da onde eu vim, os profissionais mais dedicados são aqueles que são promovidos. Eu e você devemos buscar a prosperidade da nossa cidade, da nossa nação, trabalhar em prol dela. Ah, pastor, mas lá no meu emprego tem um monte de gente carnal, do diabo. Mas por isso que você está lá, velho. É por isso que você está lá. Lembra de José no Egito? Pô, velho, Egito era a Babilônia reformada, revista e atualizada. Egito era deplorável, mas José estava lá no Egito. Mas ele não só estava lá no Egito. O faraó encontrou em José, homem de Deus. Ele nunca abriu mão da sua fé para ser promovido. Ele encontrou em José, homem de Deus, para que ajudasse o Egito num tempo de escassez. José ajudou e se tornou segundo na corte de faraó. Ele governava todo o Egito. Você já imaginou, velho? Você já imaginou se nós tivéssemos um homem de Deus na presidência da república? Eu não estou falando sobre um homem da religião. Esse eu quero que vá para o inferno. Eu estou falando sobre um homem comprometido com a palavra de Deus. Eu estou falando sobre um homem temente a Deus. Você já imaginou um homem de Deus dirigindo a tua empresa? Você já imaginou uma mulher de Deus dirigindo a sua universidade? Reitora da sua universidade? Sabe uma coisa? Você, trigo, tem se abatido no meio do joio. E o chamado de Deus para você e para mim é: cresça, 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 dê frutos, apareça. Não se abata, não se amolde, não abra mão dos seus valores. Bem pelo contrário, seja tamanho o homem de Deus, que mesmo tendo valores e princípios, algum dia o teu patrão olhe para você e diga: eu te odeio, mas eu preciso de você. A parábola do joio e do trigo nos mostra qual é o nosso papel nessa terra que ainda estamos. E sabe qual é o nosso papel? Crescer, crescer, aparecer, frutificar. Não se contentar com mediocridade, não ser miserável naquilo que fazemos. Se nós estamos aqui em Joinville para ser igreja Onda Dura, é para ser uma igreja extraordinária nessa cidade. É para que todo mundo saiba que existe uma igreja nessa cidade extraordinária. Bate palma decentemente, pelo amor de Deus. Mas a escolha de ser extraordinária é minha e é sua, cara. Sabe? É quebrar a nossa mente que nos limita, que nos coloca numa posição de fuga, de defesa, e compreendemos que nós fomos chamados para crescer. Chamados para crescer.
Eu realmente acredito que as igrejas deveriam ser os lugares mais incríveis que uma cidade tem. Sabe por que eu acredito? Porque esse é o reflexo de quem congrega elas. Mas é triste saber que os lugares mais incríveis da cidade são shoppings. Mas sabe por que são shoppings? Porque é reflexo das pessoas que congregam os shoppings, que são os mesmos que congregam a igreja, mas não acreditam tanto na igreja quanto acreditam no shopping. Deus nos chama para sermos extraordinários, para crescermos, para evoluirmos, para sermos bons naquilo que fazemos, seja lá o que fazemos. Se você é um profissional, é para ser o melhor, é para se dedicar ao máximo que você pode. O que depender de você, você vai crescer tanto quanto o joio. Porque uma coisa que eu tenho aprendido de Deus, sabe o que é? Que nós não precisamos ser a maioria. Nós só precisamos ser quem realmente somos. O sal não é a maioria numa carne, mas ele muda todo o sabor de uma carne. A luz não é a maioria num ambiente de trevas, mas ela muda todo o ambiente de trevas. Você não precisa ser a maioria, nós não precisamos ser a maioria. Nós só precisamos ser realmente quem somos, extraordinariamente ser quem fomos chamados para ser. E dedicar tudo o que fazemos para a glória de Deus. Não só o que fazemos dentro do prédio da igreja. Seja o que comer, o que vestir, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Primeira coisa que eu preciso dizer e convidar são aquelas pessoas que ainda não caminham com Cristo. Talvez você esteja passando a vida e vendo a vida passar e pensando que não vai dar em nada, que a tua iniquidade, Deus vai passar o pano e que vai ficar tudo bem. Essa parábola nos fala de maneira muito clara e severa que um dia Deus virá e toda iniquidade, toda maldade, todo joio será ceifado. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é joio ou você é trigo? Quem você é? Você tem uma nova natureza, você anda com Deus, você tem relacionamento com o Espírito Santo, você se dedica a Deus, é consagrado a Ele, entregou sua vida a Ele. Se não, essa noite eu quero te dar a oportunidade de tomar a decisão de entregar sua vida a Jesus. Eu creio que se o Espírito Santo te trouxe até aqui, é porque Ele te trouxe justamente para esse momento, para te encontrar e te receber como filho. O único que tem poder para mudar quem somos é Deus. E hoje Ele quer mudar quem você é, para que quando Ele vier, Ele possa encontrar trigo ao invés de joio. Se nessa noite você quer entregar a tua vida a Jesus e quer estabelecer um relacionamento com Ele, mesmo sem saber muito como fazer, para onde ir, mas você compreende que precisa disso, isso é suficiente para começar uma caminhada com Deus. Se nessa noite você quer entregar-se a Jesus, entregar sua vida a Ele, aí no seu lugar eu quero convidar você a repetir essa oração que eu vou fazer, entregando sua vida a Jesus. Ele está aqui no nosso meio e Ele ouve a tua oração. Se você é essa pessoa, diga assim a Ele: Senhor Jesus, nessa noite eu me rendo a você e reconheço que eu não tenho caminhado contigo, mas hoje eu quero começar uma caminhada com você. Eu te escolho para ser o Senhor da minha vida. Me dá uma nova vida, Jesus. Eu
eu te recebo como o meu Senhor e como o meu Salvador, no nome de Jesus. Amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos do seu lugar, que eu quero te ver. Amém. Todos esses que levantaram suas mãos, fiquem em pé. Fiquem em pé no seu lugar. Algo poderoso, profundo, sobrenatural e invisível está começando a acontecer na vida de vocês hoje. Vocês não podem deixar isso passar. Hoje Deus está transformando quem vocês são de dentro para fora. Eu quero convidar os líderes da onda para irem até essas pessoas, abraçarem elas. Amém. Você que está no seu lugar, estenda a mão para essas pessoas, vamos orar junto com elas. Espírito Santo de Deus, sopra a vida, ó Pai. Sopra a vida sobre a vida dessas pessoas hoje. Sopra, ó Pai, esperança, paz. Dê a elas o Teu Espírito nessa noite. Que o Senhor receba a sinceridade de coração que eles demonstraram a se renderem a Ti, ó Pai. E nessa noite eles se tornem participantes da sua família. Que eles se tornem filhos. Que eles se tornem parte do Teu corpo. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, os batizes com Teu amor, ó Pai, batiza-os com a Tua graça, batiza-os, ó Pai, com a Tua bondade. Que a Tua mão, o Teu governo possa ser estabelecido sobre a vida deles, e que a partir de hoje, de fato, uma mudança sobrenatural possa começar a acontecer. Uma mudança que transforme não apenas a noite que eles estão, mas transforme a partir de aqui toda a eternidade para frente. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, dê a eles a graça do novo nascimento, dê a eles, ó Pai, novos pensamentos, novo coração, para se relacionar contigo, ter revelação das coisas espirituais e começar a caminhada contigo a partir de hoje. Os abençoe dessa forma, os enche com Teu Espírito. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas bem alta, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Fique em pé, todo mundo fique em pé. Vocês que tomaram essa decisão por Jesus hoje, eu creio que algo poderoso, sobrenatural foi plantado no coração de vocês, como foi plantado um dia na minha vida. E isso que acabou de ser plantado em você, se teu coração foi terreno fértil, vai dar fruto no tempo devido. Quanto a nós, eu quero dizer para nós, para mim, para você, Cristo nos chamou para uma vida extraordinária. Em tudo que fazemos, aonde nós pisarmos, mudarmos o ambiente de onde nós estivermos, o que nós fazermos, prosperar, não por causa de algum misticismo ou alguma macumba gospel, mas porque dentro de nós existe um espírito de excelência, existe um espírito capacitado que nos orienta e nos faz ser pessoas melhores. Até o Falcão do Rapa sabe disso. Ele disse que quem tem fé está em vantagem. Você está em vantagem, filho. Se liberte de uma vida miserável, uma vida opaca, e caminhe para crescer rumo àquilo que Deus tem para você. Amém?